Alunos do 7º ano, sou a professora Isabel, professora de História. Nós vamos dar continuidade nos nossos vídeos de revisão. O assunto desse vídeo da parte 2 é mudanças na Europa feudal. Ainda falando de Idade Média, nesse momento a gente se encontra na Baixa Idade Média, onde houve o declínio desse sistema econômico, político, social, que nós vamos chamar de feudalismo, certo? Então, que transformações ocorreram na Baixa Idade Média com relação ao feudalismo? Crescimento demográfico, né? O aumento da produção agrícola, e com isso as pessoas começaram a se alimentar melhor, e aí a perspectiva de vida aumentou também, né? O fim da questão das guerras contra os bárbaros e a ausência de epidemias, tá? Esses foram os fatores que favoreceram ao crescimento demográfico daquela população. Novas formas de trabalho. No campo, por exemplo, a abolição de obrigações civis, tá? Os servos não tinham mais aquelas tantas obrigações que a gente estudou no período do feudalismo, o desenvolvimento do trabalho assalariado e o abandono dos campos, e aí as pessoas passam a formar pequenas cidades, certo? Aí nessas cidades, o desenvolvimento da corporação de ofício e o desenvolvimento do comércio e dos bancos, certo? Tudo isso ocorreu no período da Baixa Idade Média, foram as transformações do feudalismo. E a nossa questãozinha da nossa revisão é sobre as feiras. As feiras na Idade Média constituíram-se, aí tem as opções aqui. Letra A, instrumentos de comércio local das cidades para o abastecimento cotidiano dos seus habitantes. Nós vimos na nossa aula sobre mudanças na Europa feudal que as feiras elas iniciaram, mas elas não eram para o abastecimento cotidiano. As feiras eram realizadas em quanto tempo, né? De 60 dias, né? Elas demoravam de uma para a outra, certo? Então, elas não eram semanais, como a opção está querendo nos dizer, certo? Então, essa daqui não está correta. Letra B. Áreas exclusivas de câmbio das diversas moedas europeias. Eram áreas exclusivas de câmbio, de troca de moedas? Não, gente. As feiras eram para venda, né, de mercadorias, mas não exclusivas de câmbio, não, tá? Letra C. Locais de comércio de amplitude continental que dinamizaram a economia da Europa. Olha aí, essa daqui já pode estar correta, mas vamos para D, depois a gente volta para C. D. Locais fixos de comercialização da produção dos feudos. Não eram locais fixos. As feiras, elas eram em locais e locais, elas não tinham um lugar fixo não, tá? E então, a gente volta para a opção C, locais de comércio de amplitude continental. Quando ele fala amplitude continental, vinham pessoas de diversos lugares, né, vender os seus produtos, tá? Por isso que ele fala em amplitude continental, que dinamizaram a economia da Europa. Aí sim, com a criação das feiras, se criaram também a questão dos bancos, né? A questão das trocas das moedas, e aí a gente viu tudo isso na nossa aula, e lembrando também que se criou, né, uma nova classe social nesse período, que a gente vai chamar de burguesia, né, os burgos, certo? Foram, essa classe social foi criada também nesse período da Idade Média. Então, a opção correta é a letra C. E aí a gente encerra o nosso segundo vídeo, certo? E esperando que vocês tenham compreendido um pouquinho do nosso assunto. Bons estudos, até a próxima aula.